E aí, pessoal, vou gravar então aqui esse vídeo falando de triângulo de potências e fator de potência. Então a ideia, é aquela ideia do estudo da trigonometria em cima de um triângulo retângulo e também do teorema de Pitágoras. Então, para iniciar, vamos falar aqui do teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente tem ali, no caso, um triângulo chamado triângulo retângulo, que tem três lados. O lado maior é o lado A. Nós temos depois o lado B e o lado C, que são os dois lados menores desse triângulo. Bom, Pitágoras, de acordo com Pitágoras, então existe uma relação entre essas três medidas dos lados do triângulo, onde a medida A, no caso de que é a medida maior, o quadrado dessa medida é igual à soma do quadrado da medida do lado B com o quadrado da medida do lado C. Bem, e aí então a partir daquela equação a gente consegue obter mais duas equações, que são aquelas duas equações que surgiram ali. Então a gente pode obter uma equação onde o b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado, e a outra equação seria que c ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Bom, pessoal, a gente pode também isolar, no caso, as variáveis, Então ali a gente pode isolar a variável a na primeira equação ali, e aí fica então que a é igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. E a gente consegue também obter, então, isolando o b e isolando o c, mais duas equações. Então essas três equações aí, uma equação para A, outra B e outra para C, nos permite calcular cada lado, então, desse triângulo retângulo a partir do conhecimento de teoremas de Pitágoras. Tá aí as três equações, Bom, pessoal, e agora a gente pode relacionar, no caso ali, aquelas três lados do triângulo retângulo com justamente as três potências que vocês estão estudando aí, que são as potências que a gente tem no circuito de corrente alternada. Então percebam que a gente pode ali, o lado maior agora representa o S, que é a potência aparente. E os outros dois lados ali, agora é Q e P, que são a potência então reativa, que é o Q, e potência ativa, que é o P. E aí então, fazendo as substituições, a gente tem então agora aquelas três equações ali embaixo, uma então que nos dá a potência aparente, que é a raiz quadrada então de P ao quadrado mais o Q ao quadrado, e depois uma equação que nos dá a potência ativa e outra que nos dá a potência reativa. Bem, só que vocês têm algumas questões também que vocês vão calcular, e aí é necessário saber, ou no caso utilizar no caso ali aquele ângulo ali interno, o ângulo φ dentro do triângulo retângulo. Bom, aí isso aqui já é então um estudo de trigonometria que vai envolver seno, cosseno e tangente, tá? Então aqui no caso a gente tem ali que seno de φ é o tal do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, pessoal, a hipotenusa no caso é o lado maior do nosso triângulo retângulo. É a medida A no caso ali. E no caso o cateto oposto é, ali no caso, o lado do triângulo que é aquela reta ali que sai lá do vértice onde tem o ângulo e ela aponta então para o lado que é o cateto oposto. Eu sempre uso essa estratégia para determinar quem é o cateto oposto de um dado ângulo. Nesse caso, o ângulo que foi dado ali é o ângulo φ, então eu tenho o cateto oposto, que eu encontro ele, no caso, a partir da análise daquela reta ali que sai da origem, cruzando o arco do que forma, que me dá o ângulo ali, indo em direção ao lado do triângulo, lá o cateto oposto. Bem, e aí no caso, a gente pode então agora escrever aqui seno de φ desse ângulo ali. Seno de φ é então a medida B dividido pela medida A, que é a nossa hipotenusa.
Bom, e aí então a partir dessa equação ali do seno do φ, a gente consegue obter também mais duas equações ali, né? Uma isolando o A e a outra isolando o B. Então a gente pode escrever que A é igual a B sobre seno de φ, ou B igual a vezes o seno de φ. Bom, pessoal, e aí no caso o cateto adjacente então acaba sendo, né, o último lado do triângulo retângulo que a gente ainda não tinha definido. E a gente vai, no caso, utilizar o cateto adjacente na hora de que, quando a gente precisa calcular, no caso, o cosseno daquele ângulo φ. Então, né, está ali a definição: cosseno do ângulo φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente pode escrever então ali que cosseno de φ é c sobre a, e daí a gente tem também mais duas equações envolvendo ali o cosseno, né? Uma isolando o a e a outra isolando o c, o lado c. Bom, nós temos também uma terceira relação trigonométrica, que é a tangente. Então, ali, tangente de φ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Está ali a tangente de φ igual a b sobre c, então. E as outras duas equações, uma isolando c e outra isolando b. Então, perceba aqui que vocês têm 9 equações, né? Envolvendo aí 3 envolvendo seno, 3 envolvendo cosseno e 3 envolvendo tangente, para utilizar nos exercícios lá. Bom, então estão aqui as 9 equações. E aí agora fazendo aquela substituição, né, nós podemos escrever então que o S, que o P aparecendo ali. E agora nós temos então aquelas 9 equações sendo substituídas. Nós temos então equações aí envolvendo a primeira, percebe que a equação, né, que envolve o seno, ela envolve as potências, que seria a potência reativa e a potência aparente. A equação que envolve o cosseno, ela envolve a potência ativa e a potência aparente. E a equação que envolve a tangente, ela relaciona, no caso, a potência reativa com a potência ativa. Bom, aqui a gente tem que dar uma ênfase maior aqui, tá? No caso, na equação ali que envolve, que é o cosseno de φ, na verdade, né? Que é a relação entre a potência ativa e a potência aparente, tá? Isso é o que nós chamamos, então, de fator de potência. Então, quando a gente quer, por exemplo, determinar o que é o fator de potência, a gente seria fazer a divisão, né, da potência ativa pela potência reativa, pela potência aparente, desculpa. Isso nos dá o fator de potência, ou cosseno de φ. Bom, pessoal, só que a gente precisa calcular também, no caso, em alguns momentos, o ângulo φ, né? Então, o ângulo φ a gente pode calcular ali fazendo aquilo que a gente chama de inverso do seno. E a gente tem, por exemplo, ali eu estou falando da equação de cima ali, tá? Temos ali que φ é igual, está escrito como φ, no caso, igual a seno, ao seno na menos 1 da potência reativa dividido pela potência aparente. Então isso tem que usar na calculadora, tá? Aí depois eu vou botar ali um linkzinho mostrando como é que a gente usa a calculadora para calcular, no caso, esse seno na menos 1 aí. Alguns calculadores vai aparecer como arco tangente, arco seno, no caso. Mas enfim, eu vou botar um videozinho que vai ajudar nisso aí. E aí no caso já está ali, né, para o cosseno e como é que fica ali no caso, se eu quero o ângulo a partir do cosseno, se eu quero o ângulo a partir da relação da tangente. É isso aí, pessoal.